Boa noite! Iniciando a live 228, adoçante pode no câncer? Seja muito bem-vindo, meu nome é Alexander, já tive câncer no pâncreas, metástase no fígado e quero ajudar você a ter uma alimentação focada para remissão. Nessa semana eu estou fazendo minhas lives à noite, normalmente as lives acontecem de manhã, tanto terça-feira quanto quinta, às 7h30 da manhã, mas agora, como nós estamos numa semana muito especial, no qual estou abrindo minha mentoria para que você possa fazer parte, eu estou fazendo ela à noite, porque normalmente à noite as pessoas têm uma facilidade maior para assistir live, é comum isso já é conhecido. Então, fica à vontade para fazer a sua pergunta aqui para mim, para tirar a sua dúvida, e se você quiser também pode dividir tela clicando aqui no cantinho, vai ser um grande prazer a gente poder conversar um pouco mais e destrinchar esse famoso assunto chamado câncer, que poucas pessoas conhecem a fundo, mas todos falam dele muitas vezes de maneira superficial. Então, vamos lá. O que eu quero trazer? Sejam bem-vindos, estou acenando aqui para as pessoas que estão entrando, estão chegando, sejam bem-vindos. Quero trazer uma informação muito bacana. Primeiro eu já vou direto ao ponto, né? Não gosto de ficar com enrolação. Você pode consumir adoçante durante o tratamento oncológico, mas não convém. E aí eu vou explicar o motivo, tá bom? Por que surgiu o adoçante? Adoçante são substâncias utilizadas com a finalidade de adoçar, sejam preparações culinárias, bolos, massas, sucos e outras bebidas, e ela surgiu exatamente por conta do terrorismo que existe em volta do açúcar. O açúcar do Brasil, que é conhecido como a sacarose, esse açúcar branco que vem da cana, se consumido em grande quantidade, ele está associado a diversas doenças. Por exemplo, o consumo do açúcar, ele ajuda no ganho de peso. Se uma pessoa ganha muito peso, principalmente no câncer, isso é ruim para o tratamento. O próprio ganho de peso, o próprio excesso de peso, ele já está associado a 13 tipos diferentes de câncer, desde câncer de pâncreas, câncer de vesícula, câncer de pulmão, câncer de cólon. Existem diferentes cânceres associados ao excesso de peso, e esse excesso de peso vem por conta do descontrole da alimentação. De maneira geral, as pessoas consomem muito açúcar, esse muito açúcar se transforma em gordura e essa gordura é armazenada debaixo da pele. Até aí, o mundo já conhece e já tem falado bastante nisso. Mas a partir do momento em que as pessoas começam a demonizar o açúcar e de uma maneira ruim, falando até mesmo que açúcar causa câncer, e não existe evidência científica disso, isso muitas vezes faz com que o paciente que está fazendo o tratamento do câncer, né, que a gente chama de tratamento oncológico, ele abrace outras alternativas que são iguais ou piores do que o açúcar. Piores porque o adoçante, existe o adoçante natural e o artificial, que eu vou explicar para você agora, que é da seguinte maneira. Se a gente fala de estévia, é um adoçante natural que vem de uma planta. Se eu falo de xilitol, eritritol, são extraídos de plantas também. Se eu falo de talmatina, que é um adoçante bem caro, ele também é extraído de plantas. Se eu falo de adoçante artificial, aí eu vou pensar em sacarina, ciclamato, eu vou pensar em sucralose. Todos esses adoçantes artificiais, de forma geral, eles derivam do petróleo. A sucralose em especial, que é derivado de uma planta, mas ele é feito só em laboratório, a gente não consegue obtê-lo ele de forma tão natural, e os naturais a gente consegue tirar de forma industrial também de outras plantas. Então a gente tem o artificial, a gente tem o adoçante natural, só que eu gosto muito de comentar que natural é você comer fruta, verdura e legume, natural é você comer carne, arroz e feijão. Se eu dependo da indústria para ter acesso a eritritol, estévia e xilitol, isso passa a não ser mais natural. Muitas pessoas vendem a ideia de que se é adoçante natural você pode consumir, mas não. Nenhuma célula do seu organismo precisa de estévia, nenhuma célula do seu organismo precisa de xilitol,
Nenhuma célula do seu organismo precisa de eritritol e muito menos dos adoçantes artificiais como sacarina, ciclamato, aspartame e outros mais. Nenhuma célula nossa precisa. Então a gente precisa perceber, o meu organismo precisa de adoçante? Não, ele não precisa de adoçante. Quem precisa do doce é o seu cérebro, porque a indústria percebeu que essas substâncias são doces, a pessoa coloca na bebida e engana o cérebro que está consumindo algo doce. As pessoas gostam de açúcar. Na verdade, o bebê ele gosta tanto de açúcar e gordura. Isso é uma questão genética. A gente já nasce geneticamente formado para gostar de açúcar e gostar de gordura. No caso do açúcar, como é barato e de fácil acesso, as pessoas consomem exagero. O adoçante também não é um produto caro. Eu vejo muitas vezes pacientes utilizando os adoçantes como tivesse tirando leite de vaca, com todo respeito às vacas. Ele aperta o adoçante, só falta surgir espuma ali com tanta força que ele aperta o adoçante. Essa quantidade que essas pessoas usam passa a ser tóxica. O próprio uso em grande quantidade para a célula é tóxico. Se for extremamente exagerado, em ratos é cancerígeno. Mas eu nem entro nesse terrorismo nem só do açúcar e nem só do adoçante, de falar que se vai comer você vai morrer, vai aumentar o câncer, que não é verdade, nem que se usar adoçante, esse adoçante vai virar câncer, porque também não é algo tão simples, tão direto. Não é tão simples formar câncer no ser humano como as pessoas imaginam. Então, vamos tirar esse terrorismo que fica mais fácil se relacionar com o mundo da alimentação. Mas nenhuma célula do seu corpo precisa de adoçante. Uma das perguntas que eu faço para todos os pacientes é: você gosta de consumir adoçante? Eu nunca encontrei um paciente que gostasse. Se ele falasse para mim que gosta, eu ia encontrar dentro dos adoçantes uma dose aceitável, uma dose sugerida para que ele usasse ao longo do dia, ao longo da semana. Mas se eu pergunto para as pessoas, ele fala: esse aqui é menos pior. Nenhuma pessoa me falou ainda: não, eu sou apaixonado por adoçante, eu amo adoçante, isso é a melhor coisa que eu já encontrei na minha vida. Não conheço, pode ser que exista, porque no mundo temos 7 bilhões de habitantes. Uma pessoa ou outra eu acho que é possível que ela goste. Mas de forma geral, nesses 19 anos, nunca atendi um paciente que me falou que é apaixonado por adoçante, que sente falta de adoçante. O adoçante é o principal substância, o alimento que ele tem vontade de ingerir. O que a gente percebe é que quando as pessoas começam a usar o adoçante, ela acaba usando em exagero porque ela não consegue suprir a sua necessidade de açúcar usando o adoçante. Por outro lado também, quem consome muito adoçante, esse paciente ele talvez até deixe de comer o açúcar, mas ele começa a comer muita massa. Então o desejo pelo doce que o cérebro dele pede ainda é intenso e ele continua usando massa. Come muita massa, come muito pão, come muito biscoito de água e sal, come muita bolacha recheada e dessa maneira, na hora que ele vai usando esses alimentos, eles contribuem para o ganho do peso, que não é bom para nenhum ser humano, inclusive para quem está fazendo tratamento oncológico. Algumas pessoas falam: mas eu sou magrinho, eu posso comer bastante bolo, bastante massa, que isso não vai trazer prejuízo para mim. Falsa informação. Porque excesso de massa, excesso de bolo, excesso de pão, até mesmo para quem não engorda, ele pode acumular gordura no seu sangue, entre elas o triglicérides. Então, uma pessoa magra pode ter triglicérides alto, assim como uma pessoa magra pode ter esteatose hepática não alcoólica, que é causada de maneira geral por conta de alimentos como esse excesso de carboidrato. A pessoa começa a ter a famosa gordura no fígado. Quando se fala em esteatose hepática, é gordura no fígado, que ela tem 3 graus, nível 1, nível 2, nível 3, depois entra para cirrose e câncer. Ou seja, alguém que deixa de consumir o açúcar, que talvez é possível negociar uma moderação, uma quantidade menor, ele pode entrar no adoçante, que de maneira geral não contribui nada para o seu organismo. Ele vai indiretamente aumentar esse apetite para massa, para pão, para carboidratos de maneira geral. Depois, indiretamente, esses carboidratos ou ajudam ele a engordar e também ajudam a aumentar a gordura no fígado e no sangue, ou ele não engorda, mas também ajuda a aumentar a gordura no fígado e no sangue.
Então não tem para onde escapar quando você abraça o excesso. Até mesmo o excesso de água, trago sempre como exemplo o meu bom hábito de beber água, a água em excesso também mata. As pessoas não sabem, mas água em excesso causa hiponatremia, uma baixa quantidade de sódio no seu sangue, porque ela é eliminada pela urina, e o seu coração muda o batimento dele e você morre. É claro que eu estou falando de quantidades exageradas de água. Vou começar a pensar em exagero para um adulto acima de 5 litros de água. Ou seja, acho que a maioria das pessoas que está vendo aqui agora, o gravado, ele não chega nesse nível. Então é uma quantidade muito alta, muito exagerada. Mas se eu estivesse falando com um atleta, 5 litros é o que ele perde num jogo de 90 minutos. Já não seria exagerado. Então a gente tem que entender com quem a gente está conversando, quem é essa pessoa que está recebendo essa informação. Mas qualquer pessoa que receber informação, saiba que água em excesso mata, até mesmo o atleta. Tem casos de atletas de corridas de longa duração que consomem muita água e mal conseguem chegar à linha de chegada por conta dessa hidratação irregular. Então é muito importante que a gente tenha consciência dessa informação que a gente passa, se ela é útil para mim. Será que essa informação é válida para mim? Como é que a gente valida isso? No meu treinamento é um dos caminhos. Hoje está aberto o carrinho, de hoje, talvez até sexta-feira, para que você seja meu aluno e possa ter uma alimentação focada para remissão. Aí na hora que você entrar no meu curso, no meu treinamento, eu vou fazer um relatório, um questionário geral sobre a sua saúde, geral e específico, e a partir dele eu consigo conduzir você para entender de que forma você vai se alimentar, de que forma você vai se hidratar, de que forma que a gente vai retirar toxinas do seu corpo, de que forma que a gente vai deixar a sua alimentação menos inflamatória. Esse ponto é fundamental, a gente precisa ter essa consciência de que todo dia é capaz da gente melhorar a alimentação, principalmente quando a gente fala de pacientes com câncer. Para entrar nesse curso, nesse treinamento, é muito simples. No meu Instagram, debaixo do meu telefone, debaixo do perfil, onde está essa fotinha que você vê, você vai ver um link, você clica nesse link, vai ser levado para uma página, que é a página de pagamento, e você vê todos os acessos, todos os direitos e vantagens que você tem, e a partir disso você clica no botão matricule-se já, e aí você terá a oportunidade de ser o meu aluno nesse segundo treinamento. Esse é o treinamento que eu abri esse ano, só abri um no ano passado, não sei se eu vou abrir mais nesse ano, mas agora eu sei que você tem essa possibilidade, eu sei que você pode fazer isso, tá bom? Então, o que eu quero trazer dessa live que eu estou fazendo sobre adoçante e câncer? Sobre esse caminho que muitas vezes as pessoas seguem de largar algo que é ruim, excesso de açúcar é ruim, para abraçar algo pior. O adoçante acaba sendo pior para o paciente com câncer, exatamente porque muitas vezes ele consome exagero, visto que ele já tem um comportamento exagerado com açúcar, e o adoçante ele altera o trânsito intestinal no sentido de qualidade. Eu começo a ter, com a utilização de adoçantes, a permanência de bactérias não saudáveis. O intestino, para funcionar bem, para você ter um bom trânsito intestinal, eu preciso de bactérias saudáveis, e o adoçante atrapalha a permanência de bactérias saudáveis no seu intestino. Então, para que eu vou recomendar adoçante para um paciente? Não tem motivo para recomendar. Tem motivo para que eu possa entender o seu caso, você falar para mim que ama essa substância e a gente adequar. Mas recomendar e falar que isso é sugerido para você, ou até mesmo recomendar açúcar, seja ele orgânico ou tradicional, não existe recomendação para isso. Existe um controle e um ajuste de acordo com a sua preferência, de acordo com a realidade que você está vivendo. Muitas vezes, até quando eu atendo paciente diabético, eu prefiro sugerir para ele o açúcar que o adoçante, porque o adoçante ele não é necessário para nenhuma célula do seu corpo e o adoçante pode alterar a sua flora intestinal. Alterando a flora intestinal no paciente com câncer, eu posso alterar essa saúde imunológica, essa saúde do seu sistema imune, essa sua capacidade de combater vírus, bactérias e fungos e até mesmo o próprio câncer. Exemplo disso é que em 2016 o Prêmio Nobel
descobriu o papel intenso do sistema imune para combate ao câncer e hoje nós já temos drogas específicas para matar o câncer, que é a famosa imunoterapia. A imunoterapia, ela tem esse poder de destruir o câncer. Porém, essa imunoterapia vai atingir excelência se ela estiver abraçada com uma alimentação focada para a remissão. Se você não tem uma alimentação adequada durante essa prova de resistência chamada câncer, a sua chance de cura diminui. Não é o Alexander que está falando isso para você. Quem fala isso são os artigos científicos. Pessoas que fazem tratamento oncológico e não têm uma alimentação específica reduzem a taxa de cura, reduzem a taxa de remissão, tá bom? Então esse ponto acho que é muito importante. Cada vez mais eu tento trazer essa consciência para os pacientes com câncer que se você seguir uma alimentação focada para remissão, você vai conseguir cada vez mais estar de frente do câncer e combatendo essa doença, e não com medo e refém do tratamento que você está fazendo. A Fer está colocando, eu tenho problemas sérios com a flora intestinal. Fer, conta para mim se você usa adoçante. E quem usa adoçante aqui, conta para mim, usa adoçante, qual tipo de adoçante, para que eu possa chegar cada vez mais próximo de você, da realidade ou daquilo que você vem fazendo durante esse período. Enquanto eu aguardo vocês colocarem para mim se vocês usam adoçante A, B ou C, eu vou falar um outro ponto que poucas pessoas sabem, isso é fundamental para o tratamento oncológico. Existe, infelizmente, substâncias que são bactérias boazinhas no qual a pessoa toma em cápsula, que é os famosos Floratis, Probiatop e assim por diante. Existem diferentes marcas, diferentes bactérias, e a recomendação hoje é a seguinte, é bem simples e direta. Não é sugerido o uso de Floratil, de kombucha, de kefir, que infelizmente é muito utilizado para o paciente com câncer, de bactérias boazinhas, de Yakult, durante o tratamento quimioterápico ou radioterápico. Por qual motivo? Porque as junctions são as junções que tem entre as células, ficam mais frouxas, e quando você deixa essa junção mais frouxa, essas bactérias boazinhas, entre aspas, se saírem do intestino e entrarem no sangue, é um risco altíssimo de infecção generalizada. Talvez alguma pessoa que esteja assistindo aqui fale, poxa, Alexander, mas isso é raro, é um caso em cada 100 mil. Sim, mas nenhum paciente meu vai morrer por isso. Os meus pacientes eu contraindico de forma expressa no meu atendimento a utilização de probiatópicos, de Floratil, de kombucha, de Yakult, de qualquer tipo de bactéria que possa abreviar a sua vida, que possa aumentar o seu risco de internação e que possa fazer com que você fique cada vez mais distante da cura. Eu sei que é raro, mas é no raro que eu trabalho. É na exceção da exceção da exceção. Exatamente porque ninguém nasceu com vontade de tomar Floratil, ninguém nasceu com vontade de tomar Yakult, ninguém nasceu com vontade de tomar kombucha ou kefir. Ele toma porque ele recebeu uma orientação, uma indicação de que aquilo vai ajudar no intestino. A gente tem que lembrar, essa ajuda é um tiro pela culatra, ela pode ser o seu fim. Então, eu faço contraindicação expressa desses tipos de bactérias que as pessoas, infelizmente, têm utilizado durante o tratamento quimioterápico ou radioterápico. Não existe indicação para isso. A Fer colocou aqui, uso o açúcar normal, às vezes açúcar demerara. Então, se não usa o adoçante, já é um grande passo. O adoçante ele pode ser utilizado pelo paciente com câncer, mas não convém, assim como eu expliquei aqui no comecinho da minha apresentação. E a minha intenção é que essa live fique gravada, né? Eu espero que ela fique. Vamos torcer para que o Instagram nos ajude nessa gravação. E você fique à vontade para deixar depois um direct se você está com dificuldade de entrar no treinamento. Algumas pessoas não sabem o que é o link da bio
e eu mando diretamente o link para você ter acesso para fazer sua matrícula, e você paga e tem a possibilidade, dividindo, seja à vista, seja em até 12 vezes, a possibilidade de ser o meu aluno ou de ser a minha aluna nesse momento extremamente importante que é o tratamento do câncer. As pessoas muitas vezes me perguntam: Alexander, qual que é o melhor momento para começar a ter uma alimentação saudável? É muito simples, o melhor momento é agora, porque se você esperar entrar na quimioterapia, entrar na radioterapia, é a mesma coisa que pegar uma criança, ela não sabe nadar e joga no meio do mar para ver se ela aprende. Ela vai afogar, ela vai se machucar, ela pode não sair de lá. A mesma coisa acontece durante o tratamento oncológico. A pessoa que é jogada no tratamento quimioterápico, radioterápico, lembrando que esse tratamento salva vidas, mas ele não tem uma resistência, ele não tem um preparo nessa alimentação, a chance dele não sair desse tratamento é muito grande. Existem vários efeitos colaterais que podem derrubar essa pessoa ou podem muitas vezes fazer com que o tratamento que duraria 3 meses dure 1 ano, dure 2 anos, dure 3 anos. E aí o câncer não fica quietinho, esperando você, fica ali bonitinho, caladinho. Não, o câncer muitas vezes ele é agressivo e ele vai crescendo, ele vai sofrendo metástase e a sua situação, que era simples de ser resolvida, passa a se tornar cada vez mais complicada. Então, o melhor momento de ter alimentação focada para remissão é hoje, é agora, tá bom? Eu vou dar uma olhadinha se alguém deixou algum questionamento para mim. Deixa eu dar uma olhadinha. Eu acho que era isso. Eu respondi as colocações, as questões que vocês estavam fazendo para mim. E aí é muito importante que a gente possa trazer essa consciência, é o que eu mais desejo. Primeiro, retirar esse medo do câncer. As pessoas têm um medo gigante do câncer e eu tento mostrar como é que você pode enfrentar essa doença, e muitas pessoas também têm um terrorismo com a alimentação. Esse terrorismo atrapalha muito, é muito ruim você se relacionar com algo que é prazeroso, sendo que isso é possível a gente aumentar a chance de cura na alimentação. A Fer comentou: tive câncer 3 vezes, hoje tem 9 meses que terminei a quimioterapia e meu problema intestinal começou com o primeiro tratamento em 2006. Então faz o seguinte, Fer, manda um direct para mim para a gente poder conversar um pouquinho melhor, para que a gente possa dar uma direção para aquilo que está acontecendo com você. E esse treinamento também é para pessoas que já pararam a quimioterapia e radioterapia, porque o câncer, infelizmente, ele não escolhe quem ele vai atingir, quem ele vai se alojar, desde bebês até idosos. E as pessoas que param, muitas vezes, o tratamento quimioterápico, radioterápico com recomendação do médico, que ótimo, fico muito feliz, e até mesmo pessoas em remissão fazem o tratamento comigo, porque ele fala: eu não quero isso mais para mim. Então eu consigo oferecer para você alimentos que não vão promover o câncer, alimentos que precisam ser retirados porque estão associados à formação de toxinas que são cancerígenas, e milhões de pessoas no mundo não conhecem, porque se conhecessem, elas não estariam hoje nessa situação, tá bom? Então, eu quero agradecer aqui a presença de vocês, é muito rico ter esse espaço. À noite, como eu sempre falo, né, a audiência ela fica muito mais presente, porque é um horário mais livre para as pessoas. E faça perguntas para mim na caixinha do Story, no direct, e participe desse treinamento. Essa é uma oportunidade ímpar, é um presente que você vai dar para você, ou você pode pedir para alguém dar esse presente, exatamente para que a gente possa montar um exército a favor da remissão do câncer. Lá atrás, quando eu tinha 14 anos de idade, de forma inconsciente, eu já estava caminhando para me livrar do câncer, sem ter essa consciência. Eu quero e desejo que mais pessoas estejam ao meu lado para que a gente possa criar um ambiente desfavorável ao câncer. Hoje, milhões de brasileiros criam ambientes favoráveis ao câncer todos os dias. Um exemplo bobinho disso, pequeno. Esses dias atrás, se eu não me engano foi ontem, não foi nem dias atrás, eu recebi
uma reportagem de que um supermercado em São Paulo ele estava restringindo o consumo de óleo de soja porque ia faltar se a pessoa comprasse mais de 6 potes de óleo. Olha que situação grave. Óleo de soja ele tem uma composição não indicada para a sua saúde, não indicada para um processo anti-inflamatório. Câncer é inflamatório, óleo de soja é o bandido. Ele é inflamatório. Sem contar que eu não comentei sobre o hidroxinonenal, que é uma substância maléfica para as suas células, em especial a mitocôndria, que é uma organela, né? Uma organela que fica dentro da célula e ela é fundamental para o funcionamento da célula. Então, ela ajuda o hidroxinonenal que está no óleo de soja e esses outros óleos, milho, girassol, canola, ele torna essa célula tóxica, ele destrói células, ele intoxica as células, ele inflama as células, sem contar outras substâncias oxidantes que estão presentes no óleo, sem contar a presença de resíduos de agrotóxicos. Poucas pessoas conhecem disso, até mesmo médicos não conhecem. A palavra glifosato. Glifosato é um herbicida usado pelo ser humano desde 1940, que sempre fez mal, sempre foi tóxico, sempre foi cancerígeno, só que só agora, depois do século XXI, 2000, faz uns 4, 5 anos, que mais pesquisas mostraram que ele está associado ao câncer. Então olha que grave. Ele sempre foi mal, mas por ser uma grande multinacional que produz ele e outras em volta, é muito difícil você bater contra o capital. Quem tem essa força, de forma geral, é a ciência. Mas a ciência não tem espaço na mídia, nas grandes redes de TV, para falar que o óleo de soja tem resíduo de agrotóxico e que é prejudicial para você. Na minha rede eu tenho essa liberdade. Eu tenho essa liberdade científica de falar. Não indico óleo de soja, óleo de milho, óleo de girassol ou canola para ninguém, para nenhuma pessoa consumir. Cada dia mais temos evidências do prejuízo desse tipo de gordura para a sua saúde, mesmo que você use em pequena quantidade. Se eu falo de alguém com câncer, talvez essa seja a gota que você não queria para piorar a sua saúde. A Marlu, minha irmã está fazendo acompanhamento com você, está sendo muito bom. Obrigado, minha querida, viu? Obrigado pelo carinho. Todo dia que eu faço live, os meus pacientes também aparecem aqui, eles veem meu conteúdo, consomem meu conteúdo, e eu só tenho a agradecer a confiança no meu trabalho e a oportunidade de oferecer o que existe de melhor na ciência da nutrição no mundo para você que faz acompanhamento comigo, tá bom? Eu acho que tem aqui alguma pergunta. Pergunta dos stories, eu já respondi, né? Pergunta dos stories, eu já coloquei no story. Muitas pessoas falaram de medo do amanhã, de gorduras. Uma última pergunta aqui, ó. Aqui usamos gordura de porco. Pode? Pode. Em vez do óleo de soja, vai usar o quê, né? Eu faço a sugestão da gordura de porco, exceto eu tenho pacientes judeus, ele precisa e deve ser respeitado, e ele não vai comer gordura do porco e nada do porco. Isso aí é totalmente contraindicado. Ele vai consumir o quê? Manteiga, consome óleo de coco, existem outras gorduras que ele pode usar. Por isso que muitas vezes eu tenho a delicadeza de falar, se a pessoa ama adoçante, não vai ser eu que vou proibir. Se a pessoa ama óleo de soja, não vai ser eu que vou proibir ela de comer. Por isso é importante, nesse treinamento, eu tenho esse espaço para esse diálogo com os pacientes. Não fica algo muito estanque. Pode, não pode. Esse aqui vai, esse aqui não vai. Carol, eu sou paciente, estou amando. É minha paciente mega profissional, super indico. Obrigado, Carol. Obrigado pelo carinho aqui. A Paula, estou captando verbas para fazer o treinamento. Vai fechar agora dia 8, viu, Paula? Ou pode ser que feche antes, porque como eu falei, esse atendimento é personalizado. Eu quero que ele seja cada vez mais enxuto, cada vez mais direcionado. E eu não posso abraçar muitas pessoas, porque senão cai minha qualidade. Então eu sempre prezo por isso. Eu preciso oferecer o melhor para quem está na minha frente, para quem que eu estou cuidando, tá bom? Sara, devo usar óleo de coco para cozinhar? Eu não gosto da palavra deve, você pode. Se você gostar, você pode. Eu até já comentei... Opa, meu celular está caindo aqui.
Eu já até comentei um tempinho atrás sobre isso. Ou a manteiga, o óleo de coco ou a banha podem ser utilizados. Deixa eu ver. Tia, professor, minha querida, como é que você está? Tudo bem? Para quem não sabe, eu sou professor desde 2000. Eu comecei dando aula no cursinho de Química, então isso me ajudou muito a entender quais são as moléculas e toxinas que podem prejudicar você no câncer. Poucos nutricionistas têm a formação e esse entendimento na química como eu tenho, então isso traz uma vantagem gigante para você que faz o acompanhamento comigo. E de lá para cá fui professor de cursinho, ajudei muitas pessoas a passarem em universidade federal, estadual, enquanto era estudante de nutrição. Até uma história interessante, eu deixava de visitar os meus pais, porque eu fazia faculdade em Botucatu, meus pais moravam em Franca. Eu fiquei durante 3 anos, muitos finais de semana, dando aula sem visitar meus pais para que eu pudesse retribuir o conhecimento que eu tinha de química. E isso me trouxe um crescimento enorme, gigantesco, principalmente para você hoje que faz tratamento oncológico comigo. Poucas pessoas entendem o que é uma molécula, o que é uma substância, e o besterol corre na internet solto. Então eu consigo tirar a toxina que está te incomodando sem obrigar você a comer 100% de orgânico. Não é necessário comer 100% de orgânico. Eu não como 100% de orgânico e os meus pacientes também não. Alguns alimentos, sim, eu faço indicação. A banha que vende em mercado pode ser substituída pelo óleo de soja? Sim, pode. A banha de porco do supermercado é extremamente melhor nutricionalmente do que pensar em qualquer tipo de óleo de soja, milho, canola, algodão, se a gente for assim pensar também, extremamente mais interessante, tá bom? E por sinal, rende muito mais, né? Quem compra um pote de banha de porco, ela rende muito mais do que o óleo de soja e ela tá mais barata do que o óleo de soja. Se vocês forem ver o preço do quilo da banha do porco, ela sai muito mais em conta. Então é o BBB, bom, bonito e barato. Olha que coisa legal. Acho que é isso. Obrigado, Ale, você sempre nos ajuda muito, fico muito feliz. E quem quiser ser cuidado por mim, quer receber esse treinamento para dar os 100 passos a favor da remissão, porque aqui na rede social eu consigo 1 passo. Nas minisséries eu consigo dar 2 passos com vocês. No treinamento eu consigo olhar só para você. Eu consigo saber exatamente aquilo que você precisa, exatamente como eu vou conduzir esse treinamento e como eu vou conduzir o seu tratamento. São muitas drogas, medicamentos, né? Às vezes a pessoa não gosta de usar a palavra droga, mas são drogas quimioterápicas, são medicamentos quimioterápicos que são fundamentais para matar o câncer e a alimentação é essencial. Infelizmente, você pode ouvir de pessoas leigas que quimioterapia não é bom. Esquece essa pessoa, esse cara é leigo. Esse cara vai acelerar a sua morte, acelerar o seu problema de saúde. Assim como você pode ouvir de pessoas leigas que você tem que retirar a carne. Esquece essa pessoa também, porque quem retira a carne durante o tratamento, sendo essa pessoa uma amante da carne, alguém que gosta da carne, ele reduz a imunidade, tem anemia e ele não aguenta o tratamento. Então, esse tipo de linguagem, né? Você tem que retirar a carne, você tem que tirar o leite, você tem que tirar o açúcar, é normal de pessoa leiga, porque é fácil falar o que tem que tirar. O desafio é ensinar você aquilo que você precisa comer. Qualquer robô ou qualquer leigo é capaz de falar para você que você tem que tirar carne, leite e açúcar. Os meus pacientes comem carne, leite e açúcar e estão entrando em remissão, desde linfoma até câncer no pâncreas. Então daí você câncer de colo retal e daí vai. Tem vários tipos de câncer de mama entrando em remissão. Todos entrando em remissão sem seguir esse besterol de tirar carne, de tirar trigo e tirar leite. Esse é só para ilustrar mais um pouquinho. Tá bom? Então, eu acho que é isso. A mensagem que eu queria trazer para vocês era essa sobre o adoçante, o açúcar. Sempre abro para mais perguntas, porque vocês direcionam como eu vou responder aquilo que está sendo trazido. No treinamento, o jogo muda. Eu direciono como você vai seguir a alimentação. Então, tem informações diamante, informações extremamente preciosas que só você vai ter acesso. Ninguém mais das redes sociais vai conseguir, porque a informação aqui é genérica, é de maneira geral. Tá bom? Então, obrigado pela presença de vocês aqui. Desejo uma excelente terça-feira e nos vemos amanhã à noite. Amanhã à noite eu vou trazer
mais um conteúdo para vocês que vai ser muito legal, muito importante para que a gente possa dar essa caminhada. Então é isso. A Daela, que é a Elizabeth, obrigado pelos ensinamentos. Imagina, querida, seja muito bem-vinda. Ela já faz parte do meu treinamento, é uma das pessoas que já fez adesão no primeiro dia, né? Seja muito bem-vinda, Elizabeth. A Nilza dando boa noite a todos. Então, fica aqui o meu boa noite a todos também, tá bom? Um grande abraço e nos vemos amanhã à noite e nos stories.